A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Hoje nós vamos estudar a lição 13, a última lição desse primeiro trimestre de 2023, onde nós vamos abordar o assunto, vamos falar, aviva, Senhor, a tua obra. Chegamos no final dessas 13 lições e eu quero convidar você para orar junto comigo. Nesse momento nós vamos iniciar a nossa aula e também convido todos os professores, subtendentes da Escola Bíblica Dominical, antes de iniciar a sua aula, sempre, mesmo que já orou na igreja, lá com toda a igreja, inicie a sua aula também na sua sala, na sua classe, iniciando com oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que está no céu, neste momento eu levo a minha voz diante de Ti, Senhor. Meu Deus, me instrua, Senhor, me dá sabedoria nesta palavra. Que cada pessoa que me ouvir, Senhor, que possa agregar conhecimento, que possa estar ajudando. Meu Deus, abençoa a igreja de cada pastor, abençoa a classe de cada professor, abençoa o subtendente, abençoa todos os alunos que estão nos ouvindo. Meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um. Se tiver algum enfermo, que o Senhor venha curar, Senhor. Meu Deus, nós vamos iniciar uma lição no próximo trimestre, no segundo trimestre, onde nós vamos falar o relacionamento da família. Senhor, a qual nós precisamos, assim como nós precisamos de um avivamento na nossa igreja, precisamos de um avivamento em nossa vida, assim também nós precisamos de melhorar o relacionamento também com a família, Pai. Assim, é no Teu nome eu te agradeço e abençoo a minha vida, Senhor, e abençoa, Senhor, cada um que está nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Assim como nós estamos nessa lição, aviva, Senhor, a Tua obra, nós vamos falar sobre o profeta Abacuque, qual estava passando um momento de frieza espiritual terrivelmente, o povo em Jerusalém e Judá, o povo estava frio mesmo, e assim também nós vemos a necessidade de um avivamento na obra do Senhor, até que o Senhor venha. É momento de nos despertar, é momento de despertar na palavra, despertar no avivamento, no transformador, que venha ter transformação de vida. Mas antes de nós iniciar essa aula, eu quero fazer uma lembrança, que nós passamos a primeira aula da nossa revista desse trimestre, como é a última lição. É importante nós lembrar, a primeira lição foi o avivamento espiritual, que nós falamos sobre o avivamento espiritual. Você que não viu essa primeira aula minha, você pode voltar lá atrás e dar uma olhadinha nela. Na segunda nós falamos o avivamento no Antigo Testamento, que era necessário o avivamento no Antigo Testamento, principalmente, até mesmo no Abacuque, no Antigo Testamento, aproximadamente 609 anos antes de Cristo. A terceira falamos sobre o avivamento no Novo Testamento, onde teve também um avivamento no Novo Testamento e um avivamento na nossa vida atualizado. A quarta nós falamos do ministério avivado de Jesus, o ministério avivado na época de Jesus. E a quinta, o avivamento na vida da igreja, onde nós falamos bastante sobre a necessidade do avivamento, não emocionalismo, mas sim um avivamento de transformação. Não adianta nada a pessoa ficar emocionada, mas não ter uma vida transformada. O verdadeiro avivamento é transformador. O avivamento na vida no ministério de Pedro, a lição 6. A lição 7, Estevão, Marte avivado. A lição 8, avivamento espiritual no mundo. O mundo todo precisando ser avivado pela palavra, avivado pela oração, a necessidade de avivamento na palavra, avivamento na oração. A lição 9, nós falamos avivamento pentecostal no Brasil. A lição 10, o avivamento na vida pessoal, a necessidade. Nós temos um avivamento na nossa vida pessoal, não podemos esquecer disso. 11ª lição, avivamento na missão da igreja. A igreja, para fazer missão, precisa estar avivado. Se for uma igreja que não é avivada na palavra, na oração, não consegue fazer missão. E a lição anterior, vivendo no Espírito. E hoje aviva, Senhor, a tua obra. O textuário da nossa lição fala, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ouve, Senhor, a tua palavra, e teme, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notífica. Na ira, lembra-te
da misericórdia. Abacuque estava preocupado. Os primeiros versículos, o primeiro capítulo, nós vemos ali no início, que Abacuque não entendia o agir de Deus, né? Ele não estava entendendo por que Deus estava permitindo, né, tudo que estava acontecendo ali. Mas depois ele foi entendendo, Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, ele entendeu e agora ele pediu ao Senhor lembrar da misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, mas ele também corrige, né? Nós vamos aprender aqui que o Senhor é amor, o Senhor é misericordioso, mas ele também corrige, né, os rebeldes, corrige aquele que não anda de acordo com a palavra. A verdade prática também é a vontade de Deus avivar a sua obra neste últimos dias até que o Senhor volte. Precisamos nos despertar. Assim como Abacuque despertou e viu a necessidade de um avivamento no povo, é momento de nós despertar para um grande avivamento. Porque para nós ter uma vida avivada, ter temor de Deus, precisamos obedecer. Precisamos obedecer a palavra, né? 1 Samuel, capítulo 15, vai falar lá, é melhor obedecer do que sacrificar. Então é necessário obedecer a palavra. Não adianta nada querer fazer muitas coisas, fazer muito movimento, né? Aparecer e tal, chamar a atenção do povo, mas Deus está querendo que nós obedecemos a palavra de Deus. Quero agradecer aqui a todos vocês que já são inscritos no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida. Quero lembrar você, professor, você subtenente, a importância de você ler a leitura, fazer a leitura bíblica em classe na sua sala de aula, tá? Abertura, além de fazer oração. Não esquecer Abacuque capítulo 3, versículo de 1 a 2 e versículo 16 a 19. A oração, né? A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, né? Ele pedindo ao Senhor para ouvir o seu clamor. Então é necessário nós despertar também, pedir o Senhor para nos ouvir. Que Deus abençoe. Você que está chegando, que não é inscrito aí no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, dá um like aí, gostei. Compartilha nas suas plataformas digitais. Compartilha mesmo bastante, nos ajuda a nós divulgar esse ensino da palavra de Deus, propagar esse evangelho qual o Senhor tem colocado em nosso coração. Lembrando a você também que esse final de semana já vai estar liberado um site para você adquirir, e no segundo trimestre, na primeira lição, aquele que adquirir esse material vai ter um slide, a gente vai estar fornecendo um slide para te ajudar você na sua sala de aula ou na sua igreja, né? Você pastor, você subintendente, professor, adquire esse slide para você melhorar, né, te ajudar no seu ensino na escola bíblica dominical. Com certeza vai te ajudar muito, porque nós vamos estar fornecendo bastante referência bíblica, tá? É um assunto dentro da lição, os textos dentro da lição, é só mais para somar mesmo nos seus ensinos e fortalecer as suas aulas. Então adquira esse material para a sua igreja, tá? Para a sua sala de aula, que vai ser bênção na sua vida. Você que tem um data show na sua igreja, dá para você colocar para toda a igreja ver. Você não tiver, dá para você colocar no seu notebook e dar o estudo na sua igreja. Isso vai te ajudar muito a vocês. Que Deus abençoe. Adquire mesmo esse material, tá? Você vai estar investindo no conhecimento e no ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Nesta lição desse trimestre, nossa oração que você, juntamente com a sua classe, tem encontrado edificação espiritual mediante a exposição. A importância de você ter uma oração com a sua igreja, com a sua sala de aula. Colocar a igreja mesmo na oração, colocar a sua sala de aula, a necessidade de oração. Porque às vezes nós estamos vivendo um momento que as pessoas têm preocupado muito na oração, né, de alegria, mas esquece de dobrar o joelho e fazer clamor, pagar um preço, né, a oração. E nós aprendemos aqui que Abacuque ele estava na oração. E a igreja local, nos últimos dias também, às vezes está precisando dessa saúde, né? Por que às vezes as igrejas não estão tendo uma saúde espiritual? Por falta de oração.
E a oração é que nos fortalece para nós passar os momentos de angústia. Todos passam momentos difíceis. Nesse mundo nós temos aflição, nesse mundo temos luta. O Senhor tem bênção para todos nós, mas é para aquele que obedece a palavra, aquele que anda em santidade com Deus, aquele que busca de Deus a misericórdia, aquele que busca do Senhor o avivamento. Então o Senhor é bondoso para todos conosco, mas o Senhor não é bondoso com aquele que vive na desobediência. Quer ter um Deus bondoso e misericordioso, vive na obediência com Deus, porque também Ele é o Deus que corrige. Por que o Senhor corrige? Porque Ele ama os seus, né? Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas nós precisamos entrar pela palavra. Abacuque traz a lição preciosa quanto à realidade do avivamento espiritual com ele. Aprendemos que o avivamento traz urgências de um tempo de angústia pelo pecado, do compromisso com a palavra de Deus, de oração incessante, rogante presença de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Então, nós precisamos afastar dos desejos pecaminosos, afastar das coisas do mal, afastar da mentira, afastar da arrogância, afastar do mundo da prostituição, do mundo da bebedice, do mundo das drogas e ter uma vida avivada. Não adianta a pessoa conhecer a palavra. Às vezes a gente vê na internet pessoas que conhecem a palavra, conseguem falar a Bíblia, qual tem dificuldade de falar, às vezes tem dificuldade para gravar versículo. E eu vejo pessoas, às vezes, que vivem no mundo pecaminosos, né? Vivem na vida, na práticas contra a palavra de Deus, mas que conhece, mas não guardou no coração. Então é necessário nós praticar essa palavra, guardar em nosso coração e crescer na oração. A necessidade nos últimos dias dos crentes crescer na oração e no conhecimento da palavra. O objetivo da nossa lição hoje é apresentar, o clamor e o avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental ao avivamento e conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Então, se está precisando conscientizar do verdadeiro avivamento, é sinal que está tendo um falso avivamento. Nessa introdução, Abacuque representa um grande apelo ao Espírito Santo para que o povo de Deus clame por um grande avivamento. Este seja notório aos olhos do mundo que a igreja pós-moderna passa a buscar e receber esse grande avivamento. Então, há uma grande preocupação na atualidade que os grandes ensinadores, os grandes mestres, ensinador da palavra de Deus, têm observado que está faltando uma entrega de verdade para um avivamento. O que nós conseguimos entender nesta palavra? Que Deus não está se agradando da forma que as pessoas estão reagindo. Deus, nos últimos dias, não tem agradado da forma que as pessoas têm vivido na face da terra. Enganando, vivendo de aparência, vivendo de uma forma que Deus não tem agradado. Então é necessário a igreja se despertar para esse avivamento de verdade na nossa vida. É tempo de despertar. Primeiro ponto da nossa lição é o clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. Nós observamos que a intercessão angustiada por ele ver o que estava acontecendo na sua época. Por volta de 609 a.C., o profeta Abacuque orou a Deus e revela grande sede de justiça. Está lá em Abacuque capítulo 1, versículo 2. Quem dominava sobre Jerusalém nessa época era o faraó Neco, que constituiu a Joaquim como rei de Judá. Judá pagava grande soma de imposto ao Egito. E a idolatria dos egípcios havia se espalhado em Jerusalém. Está lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 34 e 35, Abacuque, capítulo 2, 18 a 19. Nessa época, o povo estava passando um perrengue espiritual e até financeiro, porque era escravizado. Eles tinham que pagar imposto muito alto para o egípcio, porque o povo egípcio estava dominando e a idolatria tinha entrado dentro de Jerusalém, tinha mestiçado o povo de Jerusalém e o povo agora perdeu o desejo de adoração. O povo perdeu o desejo de orar.
O povo perdeu o desejo de buscar a face do Senhor. O povo perdeu o desejo de conhecer a história toda de Deus. Ele tinha se perdido até a história do povo hebreu. Tinha perdido a história. Então, tem muitas pessoas também na atualidade que estão perdendo a história verdadeira do Cristo Salvador e a verdadeira adoração, a verdadeira santificação, a verdadeira transformação de vida. O povo tinha se perdido e nós observamos que nos dias atuais o povo também está se perdendo. Está no comodismo, a frieza espiritual tem entrado, tomado conta e as pessoas perderam o desejo de consagrar a vida, o povo perdeu o desejo, os crentes perderam o desejo de chegar no horário certo na igreja, para cultuar, e antes de começar a adorar o Senhor nos louvor, de tirar um período de oração. O povo perdeu o desejo de ler a palavra de primeiro, irmãos. Irmãos, quero trazer isso aqui. Antigamente era proibido, até no Brasil mesmo, o povo não tinha Bíblia. Era proibido a Bíblia. Poucas pessoas tinham conhecimento da Bíblia. Quando começou, antes de chegar o Evangelho, antes de chegar o Pentecostal, né, os cristãos que tinham era guiado, né, pelos padres, e somente o padre que lia a Bíblia, lia latim, e as pessoas não tinham conhecimento, só sabia do que ele estava lendo, e lia ainda em latim, muitos não entendiam, ele explicava na língua do povo, e o povo não tinha. Hoje todos têm acesso à Bíblia, tanto o povo da Igreja Católica, tanto o povo evangélico, né, pentecostal, protestante, todos têm acesso à Bíblia. Até as pessoas que às vezes não é crente têm acesso à Bíblia com muita facilidade. E agora, com essa facilidade, as pessoas não estão estudando a Bíblia. Tinha tanta vontade, antigamente, eu não sou dessa época, mas eu vejo contar a história, que as pessoas tinham tanta vontade de ler e conhecer a palavra, hoje tem essa facilidade e muitas pessoas estão deixando a Bíblia jogada em qualquer canto. Então é tempo de despertar na oração e no conhecimento, na leitura da palavra de Deus. Segundo subtópico do nosso primeiro ponto, vamos falar sobre a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus de impiedade do homem, na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade, para que os transgressores não agem com juízo. Agora, por isso Deus enviou Jesus como mensagem de amor para salvar o homem. Entre os filhos de Deus, no mundo antigo, não havia entendimento suficiente para compreender a misericórdia e a longanimidade do Senhor diante dos pecados do povo. Por essa causa, Abacuque diz que Deus não escutava o seu clamor. Olha o que Abacuque falou lá no capítulo 1, versículo 2. Ele falou com o Senhor que o Senhor não estava ouvindo o seu clamor. Então a necessidade de Deus ouvir o clamor. E Deus estava ouvindo Abacuque. Muitas vezes a pessoa também acha, nós preocupamos e achamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor. E o Abacuque reclamou, né, que o Senhor não estava ouvindo. Hoje sabemos que um dia para Deus é como 1000 anos, que Deus está no controle de tudo e ao seu tempo executará a sua vontade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 a 9. Quero dizer para nós o seguinte: a mensagem que as pessoas estão pregando e quer dizer que Deus vai fazer a sua vontade, né? Eu quero dizer que as pessoas falam assim, Deus não vai te deixar faltar nada, Deus vai suprir toda a sua necessidade, Ele vai fazer a sua vontade. Eu quero dizer que aquele que tiver em obediência com o Senhor, Ele vai deixar faltar nada sim. Mas eu quero dizer que é no tempo de Deus. Deus age no tempo dele, Ele faz a vontade dele. E Ele não está aqui para fazer a vontade do homem, Ele está para fazer a vontade dele, executar no tempo dele. E às vezes nós queremos ensinar Deus e queremos que Deus trabalhe no nosso tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Aqui diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo, nós precisamos entender isso.
Terceiro subtópico do nosso primeiro ponto, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. O soberano, resolveu convocar os caldeus e os babilônios para contrapor-se ao pecado e iniquidade de Judá. Está lá em Abacuque. Eu quero até aqui falar para você, professor, dar um alerta para você, professor, subintendente, que às vezes pode alguém não observar. Eu fiz uma correção aqui, tá? Um erro de digitação na revista, você vai ver aqui que está escrito Hebreu, não é Hebreus, tá? É Abacuque, capítulo 1, versículo 5, 8, tá? Então até já corrija aí na sua revista, que não é Hebreus, é Abacuque, capítulo 1, versículo 5, 8. Abacuque esperava uma resposta de Deus, e agora ele vai usar os caldeus, os babilônicos, para contrapor os pecados, corrigir o povo. E aí? Ah, mas Deus é amor? Se errou, tem correção. Não adianta querer, entendeu? O Senhor é misericordioso, mas vai ter correção. Ao mesmo tempo que o profeta orava, questionava a Deus, ministrava em seu coração a revelação do que iria fazer. Abacuque capítulo 1, versículo 4 e 6. Deus consola o profeta, garantindo que faria justiça. Deus pede ao profeta para escrever em tábua aos profetas, pois todo deveria saber que a justiça seria feita. Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos ler a Bíblia aqui? Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que eu possa ler o que? Correndo passar. Se alguém passar correndo, é para escrever numa tábua bem grande, no outdoor, e colocar bem legível lá para as pessoas verem. Porque a visão ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Então a justiça de Deus, não adiantava o povo querer fugir, que a justiça de Deus vai vir. A misericórdia também, mas a justiça de Deus viria. E ele pediu a Abacuque para colocar bem legível numa tábua, todo que passasse, mesmo que passasse correndo, ia conseguir ver. É como você passa numa cidade e tem um outdoor lá de propaganda, bem grandão, né? Tem um lanche lá grandão, um sorvete, um açaí bem grandão. Aí você já olha lá e vê. Mesma coisa, o Senhor mandou ele colocar bem grandão lá, ó, na porta da cidade, para todos que passassem. Mesmo que estivesse fazendo uma corrida, ia conseguir ver. Aí interessante que a Bíblia fala aqui, o Senhor falou que os caldeus seria a espada de Deus e o chicote do céu para fazer os judeus repensar em seus maus caminhos e se converter da sua impiedade, que já ultrapassava o limite da tolerância divina. Deus não estava mais tolerando, já tinha passado a tolerância divina. Aí Deus usa o ímpio, Deus usa um ímpio para espada e chicote para o povo de Jerusalém entender que eles estavam vivendo a desobediência. Será o que é preciso acontecer no nosso país? Que é necessário acontecer no nosso país, que nós temos tanta liberdade para pregar o evangelho, nós temos liberdade para orar na praça pública, nós temos liberdade para visitar os hospitais, nós temos liberdade para orar nos presídios, fazer culto nos presídios, dentro dos terminais, nos ônibus, nas ruas. Será que nós estamos esperando o chicote de Deus começar a bater, usar os ímpios? Deus usou ímpios para corrigir os seus. Será que nós estamos esperando isso? Ou é tempo de nós despertar? É tempo de nós preocupar que nós estamos fracassando, que nós precisamos despertar enquanto é tempo e pedir a misericórdia do Senhor para a igreja, o povo pentecostais, povo evangélico, povo cristão. Desperta que Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Senhor está voltando com um profeta dele, um ministro da palavra dele, um pastor, um presbítero, um ministro da palavra. O Senhor confiou nas suas mãos para você ministrar essa palavra, mas é com a verdade. Não adianta querer enfeitar nada, não adianta querer inventar moda. As pessoas estão trazendo mensagem para massagear o ego do homem. O povo está trazendo louvor e mensagem preocupado que a pessoa vai agradar. Quando eu vejo o profeta Isaías, capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, ele começou a profetizar. Subentendemos que antes, o profeta Isaías
provavelmente fazia mensagem que agradava o rei. E foi necessário o rei Uzias morrer para ele começar a profetizar a verdade. Chega, irmão. Chega desse negócio de querer pregar para agradar homem, pregar para agradar multidões, para atrair multidão. O importante é que a mensagem salva e transforma. Mensagem que às vezes alegra as pessoas, aquilo que a pessoa quer ouvir, massageando o ego. Será que as pessoas estão prontas para ouvir a verdade, que Jesus está voltando, que vai levar uma igreja que tiver na obediência da palavra? Ou será que as pessoas estão esperando para continuar nessa terra, que você vai prosperar, que você vai ser muito rico, se você vai ter bênção na sua casa e tal, que não vai ter aflição, essa luta parou, essa luta não é para você. Mas se você está passando luta, essa luta é para você mesmo. Mas o Senhor vai te dar força para você passar ela e vencer em nome de Jesus. Espero que não precisa Deus usar o ímpio para corrigir nós. Nós somos corrigidos pela palavra. Se nós aceitar a correção da palavra, não é necessário Deus usar o ímpio para nos corrigir, porque a palavra está aqui que nos corrige. Aleluias. Visão geral desse primeiro ponto. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferença para responder. Não está tendo muita diferença daquela época. É tempo de despertar. Assim como o profeta Abacuque se humilhou perante a Deus, e ele entendeu o trabalhar de Deus, e ele fez uma oração clamando a Deus. Se pôs de joelho diante de Deus, clamando por ele e pelo povo. Assim que Deus nos levanta também para nós fazer esse clamor. Segundo ponto da nossa lição, o avivamento pela palavra. Olha que maravilha. O avivamento pela palavra. Ou ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Não é escutar, porque escutar é diferente de ouvir. A pessoa que escuta entra aqui e sai cá. A pessoa que ouve vai para o coração. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Capítulo 3, primeiro versículo, parte A. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele contra o objetivo da sua oração. Deus falou a Abacuque: ouviu atentamente, é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Igreja, é tempo de nós começar a ouvir o que Deus quer de nós. É necessário ler a palavra e ouvir o que Deus está falando conosco através da palavra. Temer a Deus também. Daqui a pouco nós vamos entrar já no segundo ponto. Mas eu quero falar aqui, no início do seu ministério, Abacuque questionava a Deus, devido a não ter conhecimento do controle de Deus sobre a sua obra e o seu povo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, não se preocupa com o que está acontecendo no nosso país. Deus não perdeu o controle de nada, não. Deus está no controle de tudo, sobre a obra e sobre o povo. Deus está no controle sobre a obra dele e sobre o povo. As pessoas às vezes estão tão preocupadas. Deus está na direção de tudo. Simplesmente está usando os seus meios para o povo se despertar. Amém? Vocês entenderam o que eu estou falando. Simplesmente Deus está usando os seus meios para nós despertar. Depois de Deus ter falado com o profeta, este passou a entender o controle de Deus sobre a sua obra, por isso temeu ao ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor produz temor e comunhão na vida daquele que dão crédito à sua voz. Lucas capítulo 11, versículo 28. Nós precisamos dar crédito, nós precisamos dar ouvido à palavra do Senhor para produzir temor e ter comunhão. Só tem comunhão com Deus aquele que dá ouvido e dá crédito à voz do Senhor. Segundo tópico da nossa lição, temor a Deus. Abacuque estava com medo e sem conhecimento do agir de Deus, teve coragem de questionar o silêncio de Deus na sua falta de ação. Isso não foi prudente. Abacuque capítulo 1, versículo 2. Ele questionou com Deus no silêncio de Deus. Irmãos, tem momento que você ora, tem momento que nós oramos, e que nós vemos o silêncio de Deus sobre a nossa vida. Mas não é que o Senhor não está te ouvindo. Simplesmente Ele quer deixar você clamar mais. É necessário clamar mais. E aí, os crentes hoje estão sem paciência, está no efeito micro-ondas, né? Crente no efeito miojo, crente no efeito micro-ondas. É hora agora e já quer a resposta instantânea, né? Não, não é assim não. Tem resposta de Deus que é imediata, mas tem resposta de Deus que ela é longânima. Demora. Tá? Então nós temos que ser pacientes para nós esperar no Senhor.
E as pessoas, às vezes, por não ter resposta de Deus imediata, da forma que Ele quer imediatamente, aí estão se esfriando na fé, estão se desviando, estão questionando, blasfemando contra Deus, porque o Senhor não respondeu. Eu quero dizer para você, seja longânimo, seja paciente em esperar no Senhor, que a resposta vem em nome de Jesus. Mas é preciso você pedir com fé, é preciso manter a sua oração, continuar esperando ouvir a voz de Deus, porque se você não tem paciência, você vai ouvir qualquer outra voz. Quando nós temos paciência em esperar a resposta de Deus, nós não vamos ouvir qualquer voz aí fora, não. O temor foi base de Abacuque ter fé, dependência no agir de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 4, parte B. Ele passou a ser dependente. Irmãos, nós precisamos ter essa dependência de Deus. E eu quero dizer para nós também que o temor a Deus não é ter medo. Não é aquele negócio de ter medo de Deus. É você ter temor, é ter respeito. É igual o filho para um pai. Não é ter medo do pai, é ter temor pelo pai, é ter respeito pelo pai. E as pessoas perderam esse respeito para com Deus. Chama Deus de você, né? O cara, o homem lá de cima, o cara de cima. Não, nosso Senhor, Criador, nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos ter temor pelo nosso Deus. Temor a ouvir a palavra de Deus. Não pode haver avivamento sem temor. O Senhor, o temor do temente, tem dados àquele que obedece o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, versículo 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo, por pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em toda esfera da vida, no sentimento do profundo respeito diante do Criador. Precisamos ter um respeito, não é ter pavor de Deus, né? Eu só obedeço a Deus porque senão Ele vai me castigar. Não, eu obedeço a Deus porque Ele é meu Criador. Eu obedeço a Deus porque eu quero ganhar o céu. Eu obedeço a Deus porque eu quero ir para o céu. Eu obedeço a Deus porque Ele é o meu Senhor, o meu Criador. Aleluia. Terceiro subtópico do nosso segundo ponto, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que viva a sua obra. Ouve, Senhor, a tua palavra, temi. Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira do Senhor, ó Senhor, na sua ira, lembra da tua misericórdia para o seu povo. Abacuque estava com medo de tudo, mas agora ele começa a entender e agora ele faz um clamor pelo avivamento. O próprio profeta foi avivado por Deus. Vejamos, primeiramente o profeta, ao mostrar incompreensível, impaciente, insatisfeito, desequilibrado. Tem muita gente, irmão, dessa forma com Deus. Mostra-se incompreensível com Deus, mostra-se impaciente com Deus, tá? Desequilibrado, intolerante. Tem pessoas que é intolerante com Deus, não aceita, né, a forma que Deus trabalha. Nós precisamos entender a forma de Deus trabalhar. Não ser intolerante, ser tolerante, ter paciência. Insatisfeito, tem tanta pessoa que, joga a palavra aos ventos, falando que está insatisfeito com Deus. Abacuque capítulo 1, versículo 2 a 4. Depois de ouvir a palavra, ele recebe o temor e compreensão e segurança. Fé, misericórdia, alegria, louvor, esperança e dependência de Deus. Nós precisamos ter fé. Tem muitas pessoas perdendo a sua fé ou negociando a sua fé. Nós precisamos ser dependentes de Deus, ter alegria em adorar o Senhor. Dependendo que a resposta venha agora ou não, se a resposta vier agora, Deus é Deus. Se a resposta vier daqui 1 ano, 5 anos, 3 anos, 10 anos, Ele continua sendo Deus. A resposta é dele, Ele vai te dar a resposta no momento certo. Se quisermos realmente um grande avivamento nacional, é preciso, antes de um avivamento individual, se eu quero um avivamento nacional, primeiro tem que ter um avivamento individual. Dessa forma, o grande mover do Espírito será compartilhado em toda a nação. Então, eu preciso orar e chamar a atenção de Deus na minha humildade, na minha oração, no meu conhecimento na palavra, conhecer Deus. Às vezes está faltando em nós conhecer Deus. Como que eu conheço Deus? Na leitura da palavra, eu conheço Deus orando, conversando com Ele. E aí eu vou conhecer Deus. Visão geral desse segundo ponto fala assim: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor, pela sua palavra o povo
de Deus deve clamar por avivamento. Quero dizer para você não esquecer, você que está chegando agora, quero agradecer a todos vocês que já é inscrito no meu canal, que Deus abençoe a vida de vocês. Você que não é inscrito ainda, que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, dá um like, tá? Gostei. Está sendo bênção para a minha vida, eu estou aprendendo muito, irmãos, com esses ensinos. O Senhor tem me despertado para buscar mais conhecimento e eu estou compartilhando na simplicidade, tá? O meu ensino não é um ensino, às vezes, com tanta propriedade que algumas pessoas, eu admiro as pessoas que falam o hebraico, falam em grego, eu tenho essa dificuldade, mas eu quero dizer para você que eu tenho buscado na palavra de Deus conhecimento e tenho buscado ser revestido do Espírito Santo. Eu estou aqui na direção do Espírito Santo de Deus e tenho compartilhado na simplicidade o meu conhecimento com você. Eu espero que está sendo bênção para a sua vida, porque está sendo bênção para a minha. Deus abençoa a sua família, abençoa a sua igreja, abençoa a sua vida, pastor, abençoa a vida da família do pastor, família do professor, do subtenente e a família de todos os alunos. Que Deus abençoe a sua família, tá? Não esqueça de comentar, comenta também lá como está sendo, de onde você está me assistindo, como está sendo para você, está sendo bênção para você essa aula, se está agregando conhecimento para você, amém? Terceiro ponto da nossa lição, já chegando para o final, o avivamento, questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Além do clamor por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante da terrível consequência do juízo divino para toda a nação. É preciso, irmãos, lembrar que no pedido de avivamento do profeta, significa restauração da obediência e santidade. É necessário nós, igreja, é necessário nós que entendemos da palavra de Deus, nós fazer um clamor, tá? Um clamor de misericórdia de Deus para avivar o povo, fazer um clamor de restauração e obediência à palavra de Deus. É necessário esse avivamento para restaurar a vida de crente, na obediência, na santidade, na justiça, na comunhão do seu povo com Deus. O povo está precisando, a nação brasileira e também o mundo está precisando de uma verdadeira comunhão com Deus. Isso é um verdadeiro avivamento, se tiver comunhão com Deus na obediência, na restauração, na santidade, na justiça. Como o profeta sabia que Deus iria executar o juízo sobre o seu povo, ele pede que Deus não destruísse o povo por completo, antes usasse de misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ele falou: Senhor, antes de executar a sua ira contra o povo, poupa um pouco do povo. Não extermina todo mundo, não. Dá uma segunda chance, dá mais uma oportunidade. E eu quero dizer para nós, quanta oportunidade que o Senhor tem nos dado. E ainda nós conseguimos ainda não obedecer da forma que é preciso. Então desperta. Será que nós temos despertado para a obediência a Deus da forma que é preciso, ou estão esperando a ira de Deus se acender contra nós? Despertamos, igreja, despertamos, povo de Deus. Quem está vivo ou que tenha a comunhão com Deus, tenha compaixão dos perdidos e clama por misericórdia. Irmãos, vamos despertar, vamos parar de julgar as pessoas. Está condenado ao inferno, e aquele vai para o inferno. E aí nós, irmãos, pelo amor de Deus, nós vivemos no meio de um povo que manda tanta gente para o inferno, condena tantas pessoas para o inferno. Chegou o momento de nós preocupar com o povo que está fora da direção de Deus. Chegou o momento da igreja despertar para aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, voltar a ter comunhão com Deus. Aquele que não está despertado, que venha despertar. Aqueles que estão frios ou morrer espiritualmente, que o Senhor venha dar vida. Quem pode dar vida ao ser humano, avivar de novo, ter um avivamento espiritual, é somente Deus. Só Deus pode ter de compaixão e a misericórdia para trazer um avivamento de volta para aquelas pessoas que estão friamente. Ou estão vivendo uma época de emocionalismo, porque o verdadeiro pentecostal, o verdadeiro avivamento na vida do crente, ele tem mudança de vida. Se a pessoa não tem mudança de vida, pulou lá na igreja hoje, sapateou, foi uma alegria momentânea. Alegria momentânea não é transformação. A transformação, o avivamento traz transformação e mudança de vida na pessoa. Segundo subtópico do nosso terceiro ponto, vai falar Deus misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de uma pessoa que peca, mas que se arrepende.
sinceramente dos seus pecados e busca a face do Senhor, o Deus de misericórdia. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque ele sabe que o homem é perverso. Quando o crente, quando o servo de Deus, quando o homem de Deus, uma mulher que está caminhando com Deus, às vezes tem um momento de descuido, um momento de fraqueza, caiu, como Davi era segundo o coração de Deus, mas teve um momento de fraqueza. Se você se arrependeu de verdade, se você pediu misericórdia do Senhor, você ouviu que realmente se arrependeu do seu pecado, ele perdoa imediatamente. Agora o homem não. O homem sempre vai julgar na cara, sempre vai olhar para você e falar assim, olha, aquele ali errou, aquele ali qualquer momento vai errar de novo. Mas Deus não, quando vê a sinceridade do homem, ele conhece a sinceridade, não adianta ter remorso. Remorso, chorar no momento, e tal. Não é remorso. Porque quem tem remorso, ele pecou, ele chora pela consequência do pecado e daqui a pouco vai estar pecando de novo. Quem tem arrependimento, ele vai e faz como o Senhor Jesus falou para aquela mulher. Vai e não peques mais. Tem até pessoas dando estudo por aí, falando, colocando aquela mulher lá, né, que o Senhor Jesus teve misericórdia dela. Ele não julgou ela, falou, eu não te condeno. Realmente, Jesus falou, não te condeno. Só que ele falou uma palavra, não esquece dessa palavra não, pregador. Não esquece dessa palavra que Jesus falou no final, não. Vai e não peques mais. Ele teve de compaixão dela sim, ele não julgou a vida dela, como você disse por aí. Ele realmente não julgou. Mas o Senhor Jesus não falou para ela continuar lá na prática de pecado, não. O Senhor Jesus não falou para ela continuar lá pulando carnaval, indo na prostituição, no mundo do pecado, na orgia desse mundo, não. Ele falou assim, vai e não peques mais. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor é misericordioso mesmo, mas não podemos continuar na prática de pecado. Aquele que conhece a palavra, se arrepende e tenha temor a Deus, tá? Tenha temor a Deus e respeita a Deus, então ele é alcançado pela misericórdia do Senhor, sim. Aleluias. Lembrando os irmãos também, de novo aqui, lá no primeiro subtópico do terceiro ponto, vai estar lá, escrito Hebreus 3:2, não é Hebreus, tá, irmãos? É Abacuque, tá? Te ajudando aí, que às vezes pode passar no momento, e aí às vezes já aconteceu isso comigo. Eu sou professor da Escola Bíblica Dominical desde 2001, e já aconteceu isso comigo, tá? De eu não observar e pedir os irmãos para abrir a Bíblia numa referência que está na revista, e às vezes está um erro de digitação. Isso acontece, tá, irmãos? Isso aqui acontece. Não é que o irmão foi errado, por isso não, um erro de digitação acabou acontecendo. Então, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Também só lembrando aqui. Então, nós temos, irmãos, Deus é misericordioso, tá? E faria o homem como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem o governar, né? Os peixes, os répteis não tem como governar. Abacuque capítulo 1, versículo 14. Com essa pergunta, o profeta revela que Deus abandona a humanidade. Por isso, o profeta mesmo responde dizendo, ele é todo levante como um anzol, e apanha com as suas redes, ajunta na sua rede varredora, por isso ele alegra e se regozija. E você, Senhor, vai abandonar o povo vai estar andando pelo seu próprio rumo, sem governo, né? Não estava respeitando o governo de Deus. Quantas pessoas também estão respeitando o governo de Deus? Aí você, Senhor, como o povo pega o peixe pelo anzol, pega pela rede, ajunta nas suas redes também esse povo, corrige esse povo mesmo. Deus é misericordioso e não abandona a humanidade. Deus é amor, enquanto corrige para recuperar e não para desprezar. Quando seu pai te corrige é porque te ama. Aquele que te chama a atenção, o seu pastor tem chamado a atenção de você, o seu líder tem chamado a atenção porque te ama. Porque Deus corrige aquele que ele ama. Se Hebreus capítulo 12, versículo 6. Vamos abrir Hebreus capítulo 12, versículo 6, para nós ver aqui. Olha só o que fala, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, achar que Deus não corrige, né? Tem pessoas aí pregando aí também, falando que Deus é só amor, que Deus não maltrata, Deus não corrige o seu. Não é que ele está te maltratando, não, é pelos seus pecados. Ele vai te corrigir e vai nos açoitar mesmo. Tá? Se não entrar pela palavra, vai ser açoitado, vai ser corrigido. Então, glória a Deus por isso, que nós somos corrigidos pela sua misericórdia, porque Ele não quer que ninguém se perca. Não é que o Senhor vai te desprezar, o Senhor te desprezaria se Ele não te amasse. O pai que corrige o filho é porque ama. E Deus nos corrige porque Ele nos ama. E a palavra de Deus é correção, irmão.
A palavra de Deus é correção. A vida do crente tem que ser corrigida pela palavra. A palavra, nós precisamos nos enquadrar na palavra. Senão não adianta, que não verá o Senhor. Terceiro subtópico, para nós finalizar, do nosso terceiro ponto, vai falar o clamemos a Deus. Nos dias atuais, as igrejas precisam clamar a Deus para que, em primeiro lugar, os cristãos mantenham o amor de Deus. Tá? Nós precisamos clamar a Deus para o povo manter a misericórdia do Senhor e manter o amor de Deus ao próximo. Será que nós temos clamado a Deus? A igreja precisa clamar a Deus para que mantemos o amor de Deus ao próximo. Será que nós temos amado o próximo? Perseverar na fé uma vez foi dado ao santo. Perseverança na fé. Será que nós estamos perseverando na nossa fé? Será que nós estamos perseverando na nossa fé? Uma vez foi dada ao santo, foi dada àquele que aceita Jesus. Aquele que aceitou Jesus, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, e Judas 1, 3. Aquele que perseverar na fé, isso aí foi dado para o santo, aquele que aceitou Jesus. Santidade, santificação na nossa vida. Se não tiver santificação, ninguém verá o Senhor se não tiver santificação na nossa vida. Grande é o número das pessoas que estão abandonando a fé. Por isso temos o clamor por um avivamento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Timóteo está falando isso aí, que muitas pessoas iam abandonar a fé. Aviva, Senhor, a tua obra. Muitas pessoas já abandonou, irmão, já apostatou da fé, já não estão acreditando mais por tanta falsos profetas que está aí nas mídias, tanta falsas profecias, tanto falso ensinamento. Pessoa que hoje está falando algo e amanhã está com a vida abandonada, vida no pecado, abandonada, apostatando-se da fé. E as pessoas, em vez de olhar, focar no alvo que é Cristo, está focando nos profetas falsos. Tem uma coisa que eu quero dizer para você. A maior profecia na vida do crente é a palavra de Deus. Se você estiver dentro da palavra de Deus, você não vai errar o alvo. O alvo é Cristo, o rumo ao céu. Eu quero falar para você uma reflexão. Você pega um copo com água e um copo sem água. Você pega um isqueiro e vai naquele copo sem água e risca ali, coloca o fogo. Ele vai derreter, porque ele está vazio. Você pega o isqueiro agora naquele copo que está cheio de água e risca o isqueiro nele e deixa por um pouco. Você vai ver que não vai queimar, não vai derreter. Assim é a vida do crente. O crente que está vazio é fácil ser acabado. O crente que não está cheio do Espírito Santo, ele é fácil ser levado pelas coisas desse mundo. Mas o crente que tem o Espírito Santo pode chegar ao inimigo, tentar você, mas você não vai te destruir, porque você está cheio do Espírito Santo. A água ali é o Espírito Santo e o copo como fosse você. Você não vai ser destruído, porque você está cheio. Então faz esse teste que eu estou falando, essa reflexão, para você ver. E você faz uma análise na sua vida. Como está você? Você está vazio? Você está frio? Precisando ser avivado? Você está andando de acordo com a abominação desse mundo? Ou está andando de acordo com o avivamento da palavra de Deus e na oração? E clama. Eu peço você, clama. Vamos clamar, todos nós. Vamos fazer um clamor pelo nosso Brasil. Vamos fazer um clamor pelo mundo. Que o Senhor aviva a sua obra no meio de um povo que está na corrupção, no meio do povo que está rebelde, na desobediência, na abominação do pecado, está abandonando a Deus, abandonando a palavra e amando mais as coisas desse mundo do que amando a Deus. É tempo de despertar para ter um avivamento em nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Quero dizer para você, não perca a nossa próxima lição, tá? Já estou aqui com a lição na mão. Nosso segundo trimestre vai falar sobre o relacionamento em família. A próxima lição que nós vamos estar passando aqui, primeira lição do segundo trimestre, quando a família age por conta própria. Oh, glória! Pensa no ensinamento bacana. Não perca, não perca. Você que ainda não adquiriu sua revista, corre lá, adquire sua revista, porque vai ser bênção em sua vida e bênção para a minha vida também.